comparecerem hoje, né? Hoje a gente inicia nosso segundo bimestre, tá? E o que a gente vai fazer na aula de hoje? Bom, a gente passou a nossa prova, né? E hoje a gente inicia oficialmente o segundo bimestre, tá? A gente ainda tem um pouco do conteúdo de bacteriologia para terminar, e depois disso a gente vai dedicar nossas aulas à micologia, estudo dos fungos, certo? Bom, pro dia de hoje, o que a gente combinou? A gente combinou de fazer uma devolutiva da prova, que vocês fizeram até ontem, né? E depois disso, a gente vai iniciar conteúdo novo. A gente vai começar com o sistema respiratório, que não vai dar para terminar hoje, porque a gente vai ter feito a devolutiva da prova, né? Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é assim, o que vocês acharam da prova, pessoal? Alguém pode aproveitar o momento fácil, difícil, confuso? O que vocês acharam? Pelo que eu vi, diga. Essas horas eu tô tentando lembrar, mais ou menos, porque foi várias provas, né? Tá, mas... Tem razão. Mas assim, a da tua matéria eu achei que tava mais tranquila, assim, bem coerente com o que foi passado. Tá certo. A gente vai hoje comentar um pouquinho sobre a prova ao longo das questões, né? Assim, a prova, pessoal, é um momento difícil, né? Ela é propositalmente feita difícil, né? Então, eu não estou só falando assim de você ter sucesso em acertar e errar a questão, né? Eu estou explicando o que é prova para vocês já fizeram, há anos já estão fazendo prova, né? Claro. Mas só para filosofar um pouco, né? Às vezes a forma que a questão está mostrando, ela também é mais enigmática, né? A prova é só para você se desafiar mesmo, você sozinho ver o que você consegue interpretar do conteúdo, né? A gente, então, vai agora fazer um pouquinho a devolução daquilo que a gente fez, né? As questões estavam, as alternativas podiam estar embaralhadas, né? Então, talvez não leve muito em conta, assim, qual letra você marcou. O importante é você lembrar qual das frases você realmente delimitou como certas, né? Então, aqui eu coloco para a gente, né? Aqui, pessoal, vamos lá, então. As questões, elas todas foram apresentadas para vocês nas sequências corretas, só as alternativas que podiam estar embaralhadas, né? Vamos lá, então. Questão 1. Sobre a cistite, analise as afirmativas. Quem não lembra, cistite são as infecções da bexiga, né? Primeira frase. Os principais agentes etiológicos são bactérias entéricas. Quer dizer, as principais causadoras de cistite são bactérias do intestino. Bactérias que são intestinais. A frase está correta. A gente até falou que Escherichia coli é o principal agente das cistites. Lembra, pessoal? 2. Evolui, na maioria dos casos, para pielonefrite. Pielonefrite é quando você tem a invasão da bexiga para os uretérios e o rim. Então, na verdade, a doença ela acaba tomando conta da bexiga para ascendência do sistema geniturinário, né? A pessoa tem muita dor, a pessoa tem febre alta, a pessoa tem sinais mais graves, né? A gente falou que não. Na maior parte dos casos, ela não vai invadir os rins, né? Somente em casos complicados, que a pessoa não faz tratamento, o sistema bacteriano muito patogênico. Frase 2 está errada. Tá? Frase 3. As cistites complicadas envolvem infecção hospitalar. Sim, a gente falou que geralmente aquelas bactérias que são adquiridas quando a pessoa está muito tempo na UTI, camada, quando a pessoa passa a sonda urinal, por exemplo, sonda vesical, por exemplo, e aquela sonda, ela tira, coloca, né? A pessoa tenta colocar, aquilo pode contaminar a pessoa também. Né? Frase 4. O sexo feminino possui mais fatores de risco, como, por exemplo, anatômico. A gente falou, e isso é verdade, né? As mulheres, elas têm mais fatores de risco. A uretra das mulheres é um pouco mais curta, a uretra das mulheres está mais próxima ao sistema intestinal do que dos homens, né? E dependendo do ciclo em que a mulher se encontra menstrual, você tem variações de pH que permitem ela ter uma porta de entrada maior ou menor. Então a frase 4 está verdadeira também, né? E a frase 5, sua incidência vem diminuindo devido ao uso de antibióticos. Não, infelizmente a gente falou lá em aula que as cistites, elas são uma das doenças infecto-contagiosas mais comuns. Pelo menos em alguma fase da vida, adolescentes do sexo feminino ou jovens adultas vão adquirir cistite. É uma infecção muito prevalente. É muito difícil uma mulher atravessar a sua vida inteira sem ter adquirido cistite, né? Então, aqui, das alternativas que eu tenho, pessoal, a alternativa correta era 1, 3
e 4 estão corretas. Independente da letra que você marcou, 1, 3 e 4. Né? Veja bem, pessoal, essa questão aqui, o professor falou na revisão que ia cair sobre xixi. Lembra disso? Então era importante a gente ter estudado um pouco esse conteúdo. Essa questão eu não julgo difícil. Vai ter outras que a gente vai poder julgar mais difíceis. Né? Lembrando que isso aqui é devolutivo de prova, né, pessoal? Então não aceite o professor que está dando a resposta, não aceite passivamente. Se você está com dúvida, se você quer que o professor explique melhor alguma coisa, me interrompa, tá bom? Devolutivo é um momento democrático da gente conversar sobre a prova. Não necessariamente da gente só escutar a resposta correta e bola para frente. Tá bom? Então, beleza. Dito isso, eu continuo, né? Vamos lá. Questão 2. No século XIX, o dinamarquês Hans Christian Joachim Grahn desenvolveu uma coloração que utilizamos até hoje nos laboratórios de micro. Dentre outros usos, o principal é a distinção das bactérias em 2 grandes grupos, gram-positivas e gram-negativas. Considerando as diferenças estruturais dessas bactérias, a alternativa errada, a alternativa incorreta é. Então aqui a gente, veja bem, presta atenção, né? Tem que marcar qual é a errada, na verdade. Então vamos lá. A gente vai ter 4 certas e uma errada. Primeira frase. As gram-negativas contam com um envoltório externo chamado de membrana externa, que, dentre vários benefícios para ela, inclui uma tendência à resistência aos antimicrobianos. Isso é uma frase verdadeira. A gram-negativa tem essa membrana externa, como a gente falou na revisão. Né? Frase A está certa, não marca nada. Frase B. Gram-positivas são mais resistentes a choques físicos, pela espessura da parede. É verdade. A gente também falou que, como a gram-positiva tem a parede celular maior, ela geralmente aguenta mais choques físicos, mais alterações físicas. Frase C. As paredes celulares das gram-positivas são mais espessas, por possuir maior concentração de peptidoglicano. A substância química que compõe a parede celular, ela é feita desse material chamado peptidoglicano. Né? E a gram-positiva tem sim uma parede mais grossa, justamente por isso. A frase está correta também. Né? Frase D. Devido à ausência de membrana externa, as gram-negativas coloram-se de roxo ao final da coloração. Aqui a gente tem 2 pontos errados. Que era para marcar a letra D. Né? Primeiro, a gram-negativa tem membrana externa. E segundo, ela fica rosa. Então a frase está completamente errada. Né? E a última frase. As bactérias gram-positivas possuem grande concentração de ácido teicoico, moléculas que auxiliam na resistência da parede celular. Isso também é verdade. A gente falou que você só precisava lembrar de 2 coisas de gram-positivo. Que ela tinha a parede mais grossa e tinha ácido teicoico, que ajudava no diagnóstico. Né? Então, essa frase aqui é errada, é a letra D. Essa informação a gente também falou em revisão, certo, pessoal? Eu também julgo que essa não estava muito errada, muito difícil essa questão. Bom? Vamos lá. Questão 3. Um brasileiro aproveitou o período de férias para assistir a Eurocopa 2016 França. No retorno, logo após o desembarque, sente dores no abdômen e cansaço excessivo. Sua pele apresenta uma coloração amarela e seus pais insistem em levá-lo para o hospital. A descrição dos sintomas e o diagnóstico indicam que o jovem se contaminou com o vírus da hepatite A. Infelizmente, constatou-se que o jovem não recebeu a vacina contra a doença na infância e provavelmente foi infectado por contato com utensílios de colegas. Veja bem, pessoal, aqui nessa questão, ele está pedindo o seguinte, ó, considerando a forma de transmissão das 5 opções, você tinha que marcar qual delas a pessoa se contaminou. Né? A gente não estudou hepatite A, professor, para você cobrar isso na prova. É verdade, pessoal. Mas aqui você não precisava saber sobre hepatite A. Se você reparar aqui, ó, a última frase, ele já está falando para você, ó, foi infectado por contato com utensílios de colegas. Então, você pode saber bolhufas de hepatite A, mas você tinha que prestar atenção, ó, que a frase falava, ó, foi infectado por contato com utensílios. Tá? Dessas 5 formas que eu tenho aqui, ó, uma delas é uma transmissão por objetos, por fomites, que a gente conversou lá no primeiro dia de aula, né? A forma de contato que você tem quando você transmite por fomites é a forma que a gente fala contato indireto. Né? O contato direto, por exemplo, então a letra C é a correta, né? A transmissão indireta, por objetos, né? Ou utensílios. Primeira forma, contato direto, é quando você tem contato físico de uma pessoa para outra.
contato entre as mãos, cumprimentar a pessoa, né? Veículo por alimento, não está falando. Você se comunicou tomando água ou comendo algum alimento, né? Letra D, vetor biológico, é quando você tem um inseto que vai transmitir a doença, né? E o último, transmissão por gotículas, quando alguém espirra, quando alguém emite gotículas, né, falando, etc. Hepatite A, muito por contato indireto. Então, por exemplo, algum utensílio que manuseou, né, fezes que estavam contaminando ali roupas, né, tecidos, esse tipo de coisa. Certo, pessoal? Essa questão aqui, ela podia talvez não ser tão fácil assim, mas ela foi trabalhada, né, lá no primeiro dia de aula. Né? A 4 aqui ficou um pouquinho fora da formatação, né? A questão é sobre cistite. Diariamente, os telejornais exibem casos de infecção hospitalar. Dentre essas, as infecções urogenitais, ou seja, as infecções do sistema urinário, né, estão entre as principais. Sobre a urocultura, técnica para seu diagnóstico. Né? Aqui o professor, infelizmente, não conseguiu pegar as alternativas porque deu um probleminha de formatação, né? Mas a resposta que você tinha que marcar é essa aqui, ó. A urocultura, ou seja, a técnica que você semeia a urina numa plaquinha de cultura, ela é considerada positiva para culturas com 100 mil colônias por ml em pacientes sintomáticos. Né? Essa aqui eu acho que era uma questão de nível médio difícil, porque você tinha que lembrar especificamente que para uma pessoa ser considerada positiva, você tinha que contar até 10 a 5 colônias. Né? Mas o professor falou isso em revisão, compensação. Então a questão não deveria ser tão difícil assim para a gente. Né? As outras alternativas, que apesar de não ter aqui, eu posso relembrar, né? Eles falavam, por exemplo, que você utilizava ágares que não tinham nada a ver para a urocultura, por exemplo, o agar chocolate, por exemplo, né? Ele falava que a maioria das pessoas positivas não tem uma cultura positiva, não tem nada a ver, claro que a pessoa vai ter uma cultura positiva, né? E que a maior parte das pessoas que apenas mulheres têm infecções do sistema urinário. Não, ele falou que principalmente mulheres, mas os homens também têm infecção urinária, certo? Então essa aqui é uma questão de médio difícil e a alternativa era essa que tinha que ser marcada. Ok? Continuando, né? Questão 5. Devido à grande diversificação de espécies bacterianas, existem determinadas estruturas presentes somente em algumas espécies. Considerando as diferentes características das bactérias, é certo afirmar que. Então, vamos lá. Letra A. As bactérias gram-positivas possuem na parede celular o LPS, ou lipopolissacarídeo, uma molécula capaz de induzir febre e choque nos indivíduos que a metabolizam. Essa está errada. Né? Quem tem LPS, lá na membrana externa, são as bactérias gram-negativas. O professor falou bastante isso na nossa revisão antes da prova. Tá? Letra B. Os flagelos são prolongamentos proteicos usados na locomoção bacteriana, frente ao estímulo químico, como algum nutriente. Essa frase aqui é uma frase que está certa. A gente falou que aquelas bactérias que têm aquela proteína, aquele fio, que é o flagelo, elas vão usar esse flagelo para quê? Como um motor para movimentação, para deslocamento. Geralmente as bactérias vão em direção a algum estímulo, né? Um alimento, uma substância química. Então, e essa frase é super verdadeira. Foi bastante comentado isso na revisão também. Né? Letra C. Os ribossomos das bactérias são idênticos aos dos indivíduos eucariontes. Não. A gente falou lá na nossa revisão que as estruturas que as bactérias têm, quando elas têm uma peça igual à nossa célula, que é o eucarionte, geralmente ela é feita de substâncias químicas diferentes. Tanto que a gente usou, por exemplo, o exemplo dos antibióticos, né? O antibiótico, quando ele vai se ligar na célula bacteriana, ele não pode se ligar na nossa, senão ele vai ser tóxico para a tua célula. Então, o antibiótico que atua na membrana plasmática, que atua no ribossomo, não pode atuar no teu ribossomo, por exemplo. Senão causaria mal para você. Tá? Letra D. O glicocálice, ou cápsula, são envoltórios de açúcar presente em todas as bactérias. Aqui, a gente pode ter uma pegadinha. Né? Essa frase aqui, ela tá polêmica, não tá tão fácil assim. Por quê? A cápsula realmente é um envoltório de açúcar, isso está certo. Porém, somente em algumas bactérias. Em prova, a gente sempre tem que tomar cuidado com todos, nunca, sempre, jamais, né? São palavras muito taxativas, que a gente não pode sempre levar a risco.
Então, a D está errada também. Tá? E a frase E, somente algumas bactérias apresentam membrana plasmática. Não, a senhora até falou isso em revisão. Todas as células no mundo têm membrana plasmática. Bom, essa aqui eu julgo uma questão fácil. Não estava muito difícil não, porque o flagelo é algo que a gente conversou, até a gente mostrou fotos na nossa revisão. Ok? Vamos lá. Essa questão acho que é uma questão que poderia ser enquadrada como difícil. Tá? Vamos lá. Uma criança está com febre, dor de garganta, vontade de espirrar após brincar no parque. Sua mãe desconfia de uma gripe. Ao conversar com o microbiologista, descobre que não necessariamente se trata de um vírus. O profissional informa sobre espécies de bactérias que poderiam induzir inflamações de garganta, como Streptococcus. Em relação à capacidade de causar doenças das bactérias. Vamos lá. Primeira frase. As bactérias não apresentam uma temperatura ótima de crescimento. A frase está errada. A gente falou que as bactérias têm, tanto que dependendo da doença, você vai incubar a bactéria numa temperatura específica, né? A Escherichia coli, ela é uma bactéria termotolerante, ou seja, eu posso deixar ela a 45 graus que ela cresce. Outras bactérias eu tenho que deixá-las a 37 na estufa. Então a bactéria tem sim uma temperatura ótima, né? Algo que a gente vem desde a microbásica falando sobre isso, né? Frase 2. Essa bactéria é capaz apenas de causar sinais e doenças em idosos. Não. A gente comentou naquela nossa aula de identificação bacteriana dos principais gêneros, como o Streptococcus, por exemplo, que ela causa muita doença no sistema respiratório em criancinhas. O próprio enunciado já está respondendo, né? Olha só, criancinha está com febre, né, e está doente. Então, não. Essa frase está errada, né? C. Algumas são capazes de causar hemólise. Está explicando o que é hemólise. Quebra de glóbulos vermelhos. O que é benéfico para o paciente. Eu pergunto para vocês, será que é benéfico quando você tem uma bactéria que quebra as células do sangue? Totalmente prejudicial à pessoa, né, pessoal? Então, essa frase está errada, né? A próxima frase é a frase certa. Olha só. Caso seja Streptococcus pyogenes, é uma bactéria com beta-hemólise, o que pode ser verificado em cultura. Né? Uma bactéria com beta-hemólise é aquela bactéria que pode causar dano no sangue. Por isso que a gente usa uma plaquinha de Agar, né? A gente coloca e a gente vê destruição do sangue, certo? A letra D é a letra correta. Né? E a última frase, para quem marcou a última frase, gostaria de entender por que errou, recomenda-se cultura em Agar-Maconque. Lembra que a gente falou na nossa revisão, pessoal, que o Agar-Maconque ele é utilizado para você semear bactérias no intestino, bactérias de origem fecal, certo? Então, no caso, a gente vai utilizar o agar-sangue para a gente investigar a presença de bactérias que causam faringite, tudo bem? Essa letra I está errada também, né? Essa questão aqui, o professor julga como difícil. Né? Você tinha que entender um pouquinho, ter visto a live do professor, estudar um pouco para a prova, né? Em compensação, lá na revisão, o professor fez um asterisco pedindo para vocês entenderem o que era agar-maconque e o agar-sangue, lembra? Para você conseguir diferenciar um pouquinho na hora dessa questão aqui. E, pessoal, vamos lá então, na questão 7. Nos diferentes ecossistemas distribuídos pelo planeta, observamos milhares de espécies bacterianas, com características únicas. No entanto, considerando as espécies de relevância na área da saúde, sobre a morfologia das bactérias, é incorreto afirmar, ou seja, marcar a questão que estava errada. Né? Primeira frase. As 3 formas básicas mais identificadas são Coccus, Bacillus e Espirais. Essa frase estava super certa, então não tinha que marcar essa frase. Né? Frase B. O formato de espiral é o mais identificado na rotina do laboratório. Errado. Essa frase você tinha que marcar. A gente até foi bem específico na revisão, a gente falou assim, que o espiral, ele era uma das formas comuns, mas não era a mais identificada. Das 3 formas mais comuns, é a mais rara o formato em espiral. Tá bom? Você não costuma ver bactéria em espiral, como, por exemplo, leptospira, todo dia. É difícil. Ok? Vamos continuar as outras questões para você entender por que você errou, caso você tenha marcado. Né? Letra C. Ao se dividir, os cocos podem se agrupar em cachos, como, por exemplo, em forma de estafilococos. Pares, como os diplococos. Enquanto os bacilos podem se agrupar em cadeias, como os streptobacilos. Verdade, a gente comentou isso na revisão. Podemos afirmar que a espécie Staphylococcus aureus, presente na pele, é uma bactéria em formato de cocos. Sim,
O próprio nome já denota para a gente o formato dela, a Staphylococcus. Exatamente. A última frase. Cada espécie de bactéria apresenta um formato característico. Por exemplo, uma espécie de bacilo A é o streptobacilo, enquanto a espécie de bacilo B é um diplobacilo. Sim, a gente falou que existem subvariações dependendo de cada tipo de formato, né? Exatamente. Essa questão aqui é uma questão de nível médio, não era tão fácil assim, tá? Questão 8. Sobre a interpretação do antibiograma. Né? Vamos lá. Frase 1. Pesquisamos a capacidade dos antibióticos de inibir o crescimento bacteriano. A frase 1. Pesquisamos a capacidade de inibir o crescimento bacteriano. É verdade. Né? 2. Os resultados in vitro têm a mesma eficácia no organismo do paciente. Não. A gente falou que, dependendo da situação, a gente vai ter um antibiótico que funciona bem in vitro, mas não in vivo. Quando você vai dar para a pessoa, mesmo tendo feito correto lá na plaquinha de Agar, a pessoa não tem um bom efeito clínico. Né? Terceira frase. Algumas bactérias, chamadas de satélites, podem crescer ao redor de um halo de inibição. Elas são resistentes. Quando você tem um halo de inibição, por exemplo, existe aquela esfera, né? Você tem algumas bolinhas, você acaba tendo algumas bactérias que podem crescer ali. E por que ela cresceu ali, mesmo tendo antibiótico? Porque elas são resistentes. Né? E a última frase, o padrão, teste padrão que é Kirk-Bauer, é a opção mais sofisticada e segura. Não, Kirk-Bauer, na verdade, é a opção mais simples que a gente tem. Então, a frase que estava correta, pessoal, era a última. A 1 e a 3 estão corretas. Né? Porém, o professor tem uma consideração nessa questão aqui. Né? Por 2 motivos. Primeiro, porque tem a questão B aqui que está escrito assim, 1 e 3 estão corretas. Né? Até agradeço a alguns alunos que entraram em contato com o professor. Né? Mas, principalmente, porque o professor falou que esse conteúdo não ia cair em prova, que a gente anulou essa questão número 8. Tudo bem, pessoal? O que isso significa? Isso significa que todos vocês vão ganhar essa questão aqui, independente de qual opção você marcou. Tudo bem? Na verdade, bom, eu tinha errado mesmo. Na verdade, é o seguinte, a questão não estava muito difícil, essa questão, né? Porém, o professor falou lá na revisão que essa aula não ia cair na prova, certo? Então, por esse motivo, o professor percebeu só depois isso, né? Então, por esse motivo, para a gente ser correto e não prejudicar ninguém, essa questão 8 aqui, ela foi anulada, portanto, todo mundo vai ganhar esse ponto aqui. Tudo bem? Ninguém vai tirar zero, né? Na verdade, né? Nas chamadas satélites ali. Aquelas bactérias chamadas satélites, eu tinha ficado com dúvida nessa. É o mesmo erro que eu cometi, eu marquei só 1. Né? Por essa questão, então, tem o errinho ali da letra B, que tem 2 alternativas 1, né? E por a gente não ter enfatizado isso na revisão, porque o professor falou que não quer na prova, então essa aqui mandamos para o espaço. Bom? Beleza. Questão 9. Diga, alguém falou alguma coisa? Oi. A 8ª questão, não deu tempo de eu perguntar. Dá para você voltar lá? A 8ª? Isso. Essa aqui. Não, é a outra, antes, a 7ª, perdão. Só um minutinho. Essa? Isso. Diga. No caso, quando você fala escolha uma ou mais, não existiu? Era só uma mesmo? Ou tem alguma questão que dá para marcar mais que uma? Não, nenhuma delas estava a marcar mais que uma. Isso é uma coisa padrão do nosso sistema que, infelizmente, a gente já pediu para tirar. Não tem, em prova, não tem, pelo menos, eu não sei os outros professores como fazem, eu posso responder só por mim, né? Prova, você ter mais de uma certa é estranho. Não faz sentido ter mais de uma correta, né? Porque tem professor que realmente põe mais de uma, entendeu? Entendi. Daí eu fiquei com muita dúvida nisso, sabe? Porque eu falei, nossa, será que é só... Você quer pedir mais de uma ou não? Mas enfim, tudo bem. Tá. Infelizmente, eu entendi o que você está falando, tá? Infelizmente, Aline, essa parte aqui, escolha uma ou mais, isso é padrão, não é o professor que escreve isso aqui. Isso aqui, eu nem gostei daí que isso aparecesse, só percebi, na verdade, quando eu coloquei na devolutivo de prova, né? É importante padronizar, né? Já fique claro que na prova do submesa, professor Bruno, por exemplo, é certo que só vai ter uma correta, tá bom? Não vai ter 2 corretas, não.
Eu não acho que faz muito sentido ter mais de uma correta, mas eu não vou julgar ninguém, outro professor, que porventura faça isso, né? Eu só acho que, para mim, só uma que está correta na prova. Então vai ficar, o nível de complexidade fica aí, já são outras complicações que o aluno tem que se preocupar, né? Mas, enfim, isso aqui é só para a gente. Bom? Beleza. Questão 9. Em seu primeiro mês de trabalho, num laboratório hospitalar, um jovem farmacêutico é criticado por ter usado o agar-macon a 37 graus para a semeadura de crostas suspeitas de infecção bacteriana. Lembra que crostas, pessoal, são pedacinhos de pele, né? São feridinhas de pele, né? O chefe da seção critica o funcionário por quê? Né? Primeiro, letra A. Crostas derivadas de lesões são péssimo material para cultura. Não é muito esse problema, né? O agar está correto, mas a temperatura deveria ser mais elevada. Não, também não é esse problema, né? Quando a gente fala de agar-macon, como o professor já falou, né? O agar-macon geralmente é utilizado para infecções de bactérias fecais. E o maior problema das doenças de pele são, na verdade, causadas por bactérias da pele mesmo, como estafilococcus, como streptococcus, né? Por isso que a letra C é correta. O agar-macon não é o meio de cultura para isolamento seletivo de agentes envolvidos em doenças de pele. A gente falou que podia usar o agar-sangue, o agar-mannitol, o agar-chocolate, tudo bem? O agar-macon não é indicado, não. Então é letra C que devia marcar. Mas vamos continuar as outras, né? Letra D. Não existem opções melhores para essa cultura, mas a semeadura deveria ter sido realizada em mais de um agar. Não faz o menor sentido, né? Ele mesmo está falando que se deveria ser realizado em mais de um tipo, então existem opções melhores, né? E a última frase, a crítica foi relacionada ao fato de não haver necessidade de semeadura para infecções de pele. Não tem o menor sentido. Todo tipo de infecção você tem que ter uma cultura, tem que levar para o laboratório, por isso que a gente tem aula de microclínica, né? Então a letra C que tinha que ser marcada, né? Uma questão de nível médio essa. Não, acho que não estava tão difícil, mas também não era tão óbvio, né? E essa última questão aqui, que na prática, ela é quase uma questão de interpretação de texto. Você não precisava nem estudar microclínica para acertar essa questão. Olha só. O gráfico abaixo mostra os índices de isolamento de patógenos durante um mês no hospital em Curitiba. Pode-se identificar um perfil associado a infecções bacterianas em sua maioria. Sobre as informações abaixo, marca a alternativa correta. Então, você tem um gráfico em pizza mostrando os maiores isolamentos, né? Porcentagem de isolamento dependendo de cada tipo. Você pode ver que aqui, ó, em azul, maior parte dos isolamentos, disparado na liderança, né, foram cocos gram-positivos. Em segundo lugar, aparece o quê? Bacilos gram-positivos? Bacilos gram-negativos. O senhor está com a dica na frente, por isso que eu não vi, né? Em rosa, bacilos gram-negativos. Né? Depois vem bacilos gram-leveduras, né? Que são fungos que a gente vai estudar ainda, e lá no finalzinho, bacilos gram-positivos. Essa distribuição aqui, essa frequência, se você lembrar, ela tem exatamente de encontro com aquilo que a gente falou lá na nossa aula de identificação bacteriana. A gente falou que os cocos gram-positivos são realmente os mais envolvidos, né? Então, você tinha que marcar qual delas que estava correto. Então, vamos lá. Letra A. Nota-se que os cocos gram-negativos são os agentes mais relevantes nas doenças. Não, isso aqui está super errado. Os cocos gram-negativos não estão nem aparecendo no meu gráfico, né? De tão raro que foi o seu isolamento. Né? Letra B. Enterobactérias, agentes envolvidos em cistite e diarreias infecciosas, são, em sua maioria, bacilos gram-positivos. Toda a frase estava correta até chegar na última palavra. Eles são bacilos gram-negativos. Isso foi bastante enfatizado na nossa revisão. Escherichia coli, Shigella, Salmonella, são bacilos gram-negativos, pessoal. Né? Letra C. A coloração de gram é um método bastante ineficaz para determinar a diferença entre esses grupos. Não, a gente falou que coloração de gram é o beabá, é o passo zero de cada investigação que a gente vai fazer no laboratório. Então, é fundamental, na verdade. Né? Letra D. Nenhuma das alternativas está correta. Né? Não tem o menor sentido isso, né? Porque a última está assim. Cocos gram-positivos são, realmente, a maioria, são os mais relevantes ali para a nossa doença. Então, você tinha que marcar essa aqui. Né? Você pode observar só pelo gráfico, né, pessoal? Pela maior quantidade, que essa aqui já era a resposta correta a se marcar. Então, essa aqui eu julgo uma questão fácil. Né? Bom, pessoal, antes da gente começar
a nossa prova, eu queria saber se tem alguém que tem alguma observação específica, né? Vai pensando enquanto eu falo aqui, né? Eu acho que, assim, a prova, é óbvio que o professor, você dá essa aula, né? Então, eu não vou ser hipócrita de falar, a prova estava moleza. Não estava moleza, né? Você tinha várias questões para você fazer, né? Você tinha outras provas para se preocupar, muita coisa na tua cabeça, né? O que eu percebo, porém, olhando a estatística, olhando as notas de vocês, né? Notas essas que até a próxima quinta-feira já vão estar disponíveis no AVA, né? É que, assim, foi bem padrão. Quem assistiu às lives, quem está com bastante presença, foi bem na prova. Quem está com pouca presença em aula, já está enforcado de faltas, né? E quem eu nunca vi nas lives aqui, tirou nota baixa. Então, não tem muito como você fugir disso, na verdade. Não tem muito como você fugir disso, né? A gente não divide o mundo entre inteligentes e sábios e burros e incompetentes. Não. Quem se preparou e quem não se preparou. É basicamente isso, né? É muito difícil ter uma pessoa que participou de todas as aulas, respondeu todas as questões, seja de nota, seja de frequência, e a pessoa foi mal na prova. Isso é muito difícil. E se isso aconteceu, a gente ainda tem outros motivos, né? A pessoa teve algum problema, a pessoa acabou tendo algum compromisso, com certeza, né? Porque a prova não foi feita tanto para dar rasteira na gente. Ela estava bastante associada aos conteúdos, né? Pelo menos isso é a impressão, essa é a opinião do professor, né? Mas se vocês têm algum comentário, fique à vontade. Queria primeiro parabenizar pela prova, porque conseguiu pegar bem o conteúdo, eu gostei, consegui aprender bastante com a prova também, foi muito bom. Que bom. Só estou com dúvidas na composição da prova, eu não lembro se você passou alguma atividade extra além da prova para a gente completar a nota e certo. Prova e trabalhos. Boa pergunta, Edson. É assim, ó, a nossa composição farmácia está padronizado que a prova seja 70% da nota total e as outras atividades de 30%. Né? Vocês vão verificar que o professor ele passou 3 ou 4 questões objetivas. Né? Toda semana você tinha que responder uma questão chamada de questão de frequência, correto? Em algumas semanas, a gente tinha, além de uma questão de frequência, uma atividade avaliativa. Então, algumas semanas você tinha só uma questão para responder, outras semanas você tinha 2 questões, certo? O professor sempre avisava, ó, nessa aula você tem que responder 2 questões, nessa aula só uma questão. Enfim, eu acredito que sejam 3 ou 4 questões, tá bom? Como é que vai funcionar a nossa nota? 30% da tua nota final, ela vai ser essas questõezinhas, né? E também o professor vai dar um pequeno acréscimo para aqueles alunos que têm uma boa presença em aula, tudo bem? Se a pessoa, ela acertou quase todas, ou todas as questões de frequência, o professor vai dar um pequeno acréscimo na nota, tudo bem? Isso é para recompensar aquela pessoa que ficou atenta no AVA toda semana, a pessoa que não esqueceu que o AVA existia, por exemplo, né? Ficou 3 semanas sem entrar no AVA. Isso para facilitar e para estimular, né, aqueles alunos que toda semana estavam vendo a live no YouTube ou estavam participando da nossa aula, mais ou menos nesse sentido. Bem? Entendi. Então, só para ver, para eu entender essa prática. Então, no caso, essa prova vale 7, eu acertei 9 de 10 questões, eu fui com 60. Justamente, Edson. Justamente. Que eu ganho 100% nas questões que eu acertei, que eu participei tudo, eu ganhei mais 3 pontos. Então, justamente. Se você detonou, acertou todas as questões objetivas, por exemplo, que o professor colocou lá, né, e você está com uma ótima presença, então você vai tirar o quê? Você vai tirar 9 e 3. 6 e 3, você tirou 7, né, e 3 se você, né, 9 e 3, basicamente. Tá, beleza. Obrigado, professor. Bom, beleza. Certo, pessoal? Então, beleza. Se alguém tiver mais algum comentário, depois fala com o professor por e-mail, etc, né? A nossa nota vai estar disponível até a próxima quinta-feira. Provavelmente antes, né? Mas quando a gente tiver nosso próximo encontro, a gente já vai estar com as nossas notas daí, ok? Bom, vamos aproveitar esse nosso tempinho, pessoal. A gente não vai poder ter todo o conteúdo hoje, mesmo porque a devolutiva era muito importante ser dada, né? Mas a gente vai agora iniciar, então, um conteúdo novo, que é o conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente ainda vai continuar o nosso conteúdo de bacteriologia, que é importante, a gente tem que falar de vários tipos de bactéria, né? A gente vai começar agora a falar das infecções do sistema respiratório, tá?
Bom, o professor até agora falou para vocês que as infecções do sistema urinário, cistite, que a gente acabou de fazer a prova, elas são muito comuns, são dentre as mais comuns, né? Agora a gente estuda um outro grupo de infecções que também briga como uma das infecções mais comuns. São as infecções do sistema respiratório, né? O sistema respiratório, ele é bem óbvio e complexo o papel. Ele é tão óbvio o papel que todos nós reconhecemos que uma pessoa, por exemplo, ela está com uma infecção do sistema respiratório, né? Quando uma pessoa está, por exemplo, com infecção urinária, né? Quando uma pessoa está com outros tipos de infecção, ele não é tão óbvio assim os sinais clínicos. Quando a pessoa tem uma infecção no sistema respiratório, é bastante óbvio, bastante patente quando a pessoa tem esse envolvimento, né? A pessoa ela tem sinais clínicos bem visíveis. Então, tosse, espirro, né, dificuldade respiratória, são sinais óbvios e que a gente diariamente percebe em pessoas que estão com infecções respiratórias, né? E grande parte disso atribui-se aqui ao sistema respiratório. A gente pode observar essa foto aqui, pessoal, né? Tem vários nomes em inglês, os nomes em inglês para a gente não são importantes. O que é importante é a gente observar a anatomia, né? Primeiro, o sistema respiratório, ele é um sistema que tem um contato muito grande com o meio externo, né? Na nossa face, nós temos aqui algumas cavidades, como a cavidade oral, cavidade nasal, que tem um contato muito próximo com o meio ambiente, né? Então, com a umidade, com o ar externo, né? É interessante também que um fato que predispõe crianças e idosos a terem doenças respiratórias é porque a nossa cabeça aqui, as regiões abertas, elas têm um contato muito grande entre elas, né? Então, por exemplo, a gente fala que o nosso conduto auditivo, ele tem um contato muito próximo com a nossa faringe, contato muito próximo com a nossa laringe, que são as cavidades aqui da cavidade oral, né? E é justamente por esse motivo que, uma vez a gente tendo instalado um quadro de infecção, você pode ter chance de disseminar essa bactéria para outras regiões, né? É muito comum, por exemplo, uma criancinha ter envolvimento do nariz, da garganta, mas também dos ouvidos em algumas infecções, né? Tanto é que a gente tem um profissional médico que se chama otorrinolaringologista. O que é isso? Otorrinolaringologista, né? É uma pessoa que estudou as 3 cavidades em comum, né? Por quê? É comum o envolvimento dessas regiões de infecções respiratórias, né? O sistema respiratório, por ter essa proximidade com o meio externo, ele está muito suscetível de adquirir, então, bactérias, seja bactérias que se encontram no ar, seja bactérias que são transmitidas por outras pessoas. Somente pelo ato de falar, por exemplo, então eu estou conversando com alguém, ou eu espirro em alguém, eu já posso contrair uma doença. Olha o problemão que a gente está enfrentando aqui agora em 2020, né? Coronavírus é uma virose que eu posso transmitir somente de conversar com alguém. Transmissão por gotículas, elas já podem ser aspiradas e iniciar a doença da pessoa. Então, olha como a situação é drástica, né? Eu também tenho aqui essa grande árvore respiratória que se encontra nos nossos pulmões, que é um sistema de bastante vascularização. Os nossos pulmões têm um papel muito importante para a gente, que é de trazer oxigênio para nossa corrente sanguínea, nosso sistema circulatório, né? E é interessante porque ele é bastante vascularizado, né? Isso é interessante do ponto de vista anatômico, fisiológico, mas do ponto de vista clínico não é tão bom. Por quê? Por ele ser bastante vascularizado, você tem predisposição, por exemplo, a ter vários tipos de infecção, como, por exemplo, as várias pneumonias, né? Pneumonia é uma infecção bastante grave e que leva um número grande de pessoas para os hospitais e também um número grande de mortes, né? Pneumonia é quando você tem, por exemplo, a instalação de uma infecção, a produção de líquido ou de fluido em algum dos lóbulos dos pulmões. Isso dificulta a capacidade respiratória da pessoa, capacidade de exercício pulmonar, e isso pode predispor a muitos problemas, né? O que é importante para a gente aqui? Quando a gente vai estudar infecções do sistema respiratório, a gente costuma dividir o sistema respiratório em 2 porções. Sistema respiratório superior é quando você está associando a estruturas da cabeça. Então, a gente está falando de nariz, de faringe, de laringe, né? E o sistema respiratório inferior. Como o próprio nome fala, inferior, porque ele está aqui na região mais abaixo do pescoço, na região torácica, né?
O sistema inferior, ele é principalmente compreendido pela traqueia, que é esse tubo aqui cartilaginoso, né, que vai levar o ar até os pulmões. Traqueia e pulmões, sistema respiratório inferior. Cavidade oral, cavidade nasal, laringe e faringe, a gente se refere ao sistema respiratório superior. Tá? Professor, tem uma diferença maior entre elas? Tem. O sistema superior, geralmente, onde moram a maior parte das nossas infecções respiratórias. É muito comum a pessoa ter envolvimento de infecção no sistema superior. Nariz, garganta, né? Porém, não é só porque a gente tem muitos problemas nessa região que seja uma região muito sensível. A gente tem ali uma microbiota, uma quantidade de bactérias, que normalmente ela diminui um pouco os sinais clínicos. Então, o que o professor está tentando falar para vocês? É comum você ter doenças do trato respiratório superior, porém elas normalmente não são graves. Porque você tem uma região ali que tem muita bactéria benéfica, você tem ali uma região bem vascularizada e que as células do sistema imune chegam em abundância, né? Existe um problema maior quando a gente fala em infecções do sistema inferior, quando a gente está falando de traqueia e de pulmões. Primeiro, nessa região, nos pulmões, você não tem uma quantidade muito grande de bactéria. Geralmente os pulmões eles são um pouco menos habitados, colonizados. Nesse sentido, quando cai uma bactéria patogênica ali, você geralmente tem uma chance dela ter um quadro um pouco mais sério. Outro fato é que geralmente quando as células do sistema imune elas penetram nos pulmões, elas acabam tendo uma produção de muco, uma destruição de tecido, o que acaba não ajudando muito no quadro geral. As células do sistema imune não sabem que elas estão prejudicando a pessoa. Mas, inevitavelmente, quando você tem uma defesa ali atuando nos pulmões, você vai ter sinais um pouco mais graves, né? É curioso porque as doenças que o professor vai comentar hoje, boa parte dessas bactérias aqui, a gente já conversou em aulas passadas. Então, boa parte do que o professor vai falar hoje aqui não é uma grande novidade para a gente, né? As infecções do sistema respiratório, elas são, então, como o professor já falou, nocivas e são uma das mais comuns. Todo quadro de infecções, né? E aqui vem uma frase que é um pouco preocupante. Geralmente, uma pesquisa foi feita em 2012, em países ricos, a gente geralmente tem um uso intenso de laboratório para a gente pesquisar doenças respiratórias. O problema é que países ainda em desenvolvimento, como, por exemplo, boa parte da América Latina, a gente geralmente tem muito diagnóstico clínico para estudar a doença respiratória. Ou seja, fica muito no visual. Uma pessoa, por exemplo, está com dificuldade de respirar, ela está com tosse, né? E a gente acaba não se preocupando muito com fazer uma amostra em laboratório. Isso não é certo, né? Porque dependendo do tipo de bactéria que a gente tem, a gente vai ter um tratamento bem diferente, né? E a gente agora vai conversar um pouquinho sobre as doenças do trato respiratório superior, né? Como o professor já falou, são as mais comuns, né? E a gente tem aqui o envolvimento da cavidade nasal, a gente pode ver nesse perfil aqui do crânio da pessoa. Cavidade nasal ela é uma cavidade bastante ampla, né? Que, primeiro, tem uma comunicação com o ouvido médio. Você pode ver que tem uma comunicação, então, do conduto auditivo com o aparelho respiratório. Isso dificulta, muitas vezes, o trabalho do sistema imune. Facilita um pouco a bactéria invadir os outros espaços, né? E você vai ter também a comunicação da cavidade nasal com a cavidade oral, né? A gente tem a orofaringe, quer dizer, a faringe, que se comunica ali na boca, com a nasofaringe, que é a faringe que invade ali o nosso sistema nasal. Você pode ver esse traço aqui, ó. Essa parte aqui, ó, a gente chama de faringe. É a região que você tem o contato entre o sistema oral e o sistema nasal, né? Professor, mas então quer dizer que a gente não tem defesas nesse sistema? Não, a gente tem, né? A saliva tem substâncias bactericidas e a gente também tem uma microbiota que se instala aqui. O problema é que alguns perfis, algumas pessoas na população, não têm uma defesa muito boa, principalmente crianças. Como a própria prova cobrou, essa prova que a gente acabou de fazer, né, pessoal? Muitas doenças respiratórias, elas são prejudiciais para crianças, principalmente do trato respiratório superior. Essa primeira doença que a gente vai falar aqui, ela é uma doença muito comum em crianças, né? Todo mundo já ouviu falar de problemas que as crianças têm com garganta, né? A famosa dor de garganta. E a gente tem aqui esse quadro que é chamado de faringite estreptocócica. O que é isso?
dor de garganta, infecção de garganta, da faringe, né? Causado por essa bactéria que é chamada de Streptococcus. O Streptococcus é um dos cocos gram-positivos mais comuns que a gente tem, né? E um dos mais patogênicos, certo? Ele tem um grande problema, que é uma bactéria que ela tem uma afinidade muito grande com o sistema respiratório. Então, ela consegue invadir toda a nossa cavidade nasal e oral, certo? O principal agente de faringite, ou seja, de infecção de garganta, são essas bactérias que a gente chama de Streptococcus piógenes, né? Como o próprio nome fala, piógeno é gerador de pus. Você pode observar aqui, a gente tem a cavidade oral de uma criancinha, né? Geralmente a cavidade oral, ela tem uma pessoa que tem instalação de placa, né? Então a pessoa que está com Streptococcus, ela costuma apresentar placas de pus. Por quê? É uma bactéria produtora de pus, né? Essa bactéria também tem dois grandes problemas. Ela, primeiro, produz uma exotoxina, né? Aquela enzima que a gente chama de hemolisina, né, pessoal? Que é capaz de lisar glóbulos vermelhos. Lembra que a gente já comentou isso, já a matéria do primeiro bimestre já foi passado, né? As bactérias que conseguem produzir essa enzima, elas conseguem clivar glóbulos vermelhos. Isso é preocupante. São bactérias que têm uma alta capacidade de causar doenças, né? Além disso, essa bactéria que causa faringite, ela produz uma proteína que chama proteína M. O que é isso? É um antígeno que facilita ela escapar do sistema imune, né? Facilita a bactéria escapar de fagocitose, quando a célula de defesa tenta comer a bactéria. Veja bem, a gente já está falando de uma bactéria que tem predisposição a causar doenças em crianças. Criancinha, todo mundo já sabe que tem um sistema imune um pouco imaturo, não funciona bem. Então, você tem uma bactéria que ainda consegue produzir uma substância que foge do sistema imune. Por isso que as doenças de garganta são tão preocupantes em criancinhas, né? Nesse slide, pessoal, vocês podem ver aqui no esfregaço, né, de uma bactéria, uma faringite, né? Então, a pessoa pegou o quê? Ela pegou o escarro, pegou o suave, né? E ela fez uma bacterioscopia. Ela fez uma coloração de gram, né, com esse material. Você pode verificar aqui bactérias que estão agrupadas em fileiras. Só que são os streptococcus. Então, você tem fileiras de bactérias, né? Geralmente, a confirmação para que a gente tenha, né, certeza de que se trata de Streptococcus piógenes é quando você tem que fazer um outro material da garganta, né? Então, coleta de material de garganta, né? E você utiliza uma placa de agar-sangue. Aqui a gente já falou bastante sobre isso, né? O agar-sangue é um dos agars mais utilizados para a gente investigar a presença de infecções na faringe, né? E o tratamento é muito importante porque a gente está falando de uma bactéria que não só ela tem o potencial de causar outras doenças, né, doenças sistêmicas. Então, o Streptococcus ele tem uma capacidade de invasão, né, acaba causando mais problemas, como, por exemplo, escarlatina, glomerulonefrite, ou seja, problema nos rins, né, como também é uma bactéria que ela pode ser bastante rápida em causar sinais clínicos e morte na criança, né. Então, você, como o senhor mostrou ali, a garganta bem inflamada, tosse, febre alta, em criancinhas, febre alta e tosse sempre é preocupante. Por esse motivo, a gente não pode deixar uma criancinha, por exemplo, muito tempo com febre, sinais clínicos como tosse persistente. Sempre é importante procurar o sistema médico, né, pessoal? Além da faringite, a gente também tem uma outra porção do sistema respiratório, que é a laringite, né? A laringite, ela também é uma manifestação comum do sistema superior, né? E nesse caso aqui, a gente não tem só envolvimento de criancinhas. A gente tem crianças, adolescentes e adultos. Então, ela geralmente é mais geral, né? A laringite é quando você tem inflamação da laringe e, nesse caso aqui, a maioria é de origem viral. Todo mundo aqui sabe que os vírus respiratórios são comuns, né? Por exemplo, a gente tem a gripe, a gente tem o resfriado, né? Resfriado geralmente é aquela infecção viral que é bastante comum e que não causa muitos sinais na pessoa. Então, por exemplo, resfriado, que a gente chama de resfriado comum, você não tem febre, você não tem muitos sinais clínicos além de espirro, né? Geralmente, esses problemas de origem viral, como resfriado, por exemplo, eles são causados por rinovírus, né? Quando você está falando de gripe, é outra história. Gripe, a pessoa já tem uma febre alta, gripe, a pessoa já tem um envolvimento maior, como tosse intensa, né? E geralmente gripe e agente etiológico, eles são os vírus influenza,
né? A gente vai ter uma aula só sobre vírus. A gente não vai falar muito sobre vírus hoje, né? Só dou essa pincelada geral de que a maior parte das doenças de laringe são causadas por vírus. Mas como a gente ainda está falando de bactérias, então o professor coloca aqui, né? Existem essas bactérias aqui, por exemplo, que são os hemófilos, influenza, e os streptococcus, né? Que são geralmente os principais agentes, né? O que é hemófilos, professor? Você nunca falou de hemófilos para a gente. Bom, os hemófilos são bactérias que geralmente estão associadas a infecções do sistema respiratório, né? Lá na gripe espanhola, quando a gente teve aquela nossa última pandemia, fora a nossa atual, né? Em 1918, 50 milhões de pessoas morreram de gripe. Na época, 1918, a gente ainda não conhecia muito o vírus. A gente não tinha microscópio para ver vírus ainda, né? Então a gente achava que o principal agente da gripe era essa bactéria hemófilos, né? Na verdade, hemófilos é um agente importante, é uma bactéria importante, mas ela não está geralmente associada somente à gripe. Geralmente ela está trabalhando em parceria com o vírus, né? Aqui a gente pode observar a laringe de uma pessoa saudável, né? Você pode ver que aqui a gente tem a epiglote, as cordas vocais elas estão rosadas, uma coloração normal. E aqui na direita, a gente tem as cordas vocais, a gente tem a epiglote de uma pessoa que está com laringite. Você pode perceber que as cordas vocais elas estão inflamadas, elas estão inchadas e elas estão bastante edemaciadas, ou seja, elas estão com uma vascularização muito maior, elas estão inflamadas, né? Uma pessoa que está com laringite é uma pessoa que está com essa região da laringe tão inflamada que ela tem, às vezes, até sensibilidade de respirar, de falar, né? Uma pessoa que está com laringite, por exemplo, ela não consegue ficar falando muito tempo sem tossir, por exemplo, né? A pessoa fica com uma sensibilidade tão grande que só ela falar algumas frases, ela já começa a tossir, né? Ela tem dificuldade de respirar, ela precisa tomar bastante água, porque, como o professor falou, a laringe está bem seca, né? Então, perceba como o sistema respiratório ele fica bem sensível quando a pessoa está com algum problema, né? A pessoa não consegue ficar muito tempo sem tossir. Isso já mostra uma sensibilidade para a gente, tá? Existem alguns casos em que, quando a pessoa não trata muito uma doença do sistema respiratório superior, a pessoa ela pode ter uma invasão até de outras regiões do nosso sistema, né? Aqui, por exemplo, a gente mostra um estado em que é chamado de sinusite. O que é sinusite? O nosso crânio, ele possui vários seios. O que é isso? Espaços que a gente tem um preenchimento de ar, né? Logo ao lado da cavidade nasal, a gente tem um túnel aqui, uma região oca, que se chama seios nasais e seios paranasais, né? São essas regiões aqui em forma de borboleta que a gente vê no crânio dessa pessoa, né? Sinusite é quando você tem envolvimento de agentes, de bactérias do sistema respiratório, entrando nesses seios. Então, por exemplo, uma laringite, uma faringite que não foi muito bem tratada, a pessoa já está um tempão com essa doença, não está procurando muita ajuda médica, você tem a capacidade da bactéria invadir outros espaços, né? O problema da sinusite é que ali era uma região que deveria ser seca, uma região que não deveria ter bactéria. Se você tem invasão dos seios nasais, da cavidade nasal direto para o seio paranasal ou seio nasal, você vai ter ali a produção de muco, né? Então a pessoa, por exemplo, ela tem a sensação de estar congestionada, a pessoa tem a sensação de estar carregada nessa região aqui, ó, essa região de borboleta que está mostrando aqui na foto da mulher, né? Então a pessoa parece que ela está muito pesada nessa região aqui, né? A região da maçã do rosto. O que é isso? Isso é uma sinusite, uma infecção, uma inflamação dos seios nasais e paranasais, né? Geralmente os agentes que incomodam, os agentes que causam essa doença, são esses agentes aqui, ó, streptococcus, hemófilos, os agentes que o professor acabou de falar, né? Em alguns casos você pode ter até outros envolvimentos, como por exemplo pseudomonas, que é comum em hospitais, por exemplo. Fungos como o cândida, né? Nesse caso gera um pouco mais contaminação hospitalar. O grande problema nas sinusites é que as sinusites elas são doenças de lento tratamento. Você não consegue tratar uma sinusite, já que demorou para chegar nesse nível, né? Você não consegue tratar do dia para a noite. Geralmente você tem um longo tratamento envolvido, né? No geral, para o professor resumir isso que ele estava falando até agora, como que a gente faz o diagnóstico das doenças do trato respiratório superior? É muito importante, quando você tem uma pessoa que tem esse tipo de doença, você procurar um diagnóstico laboratorial, principalmente se a pessoa tem febre. A pessoa que tem uma febre alta tem que ir para o hospital, né? Os meios de cultura mais indicados
para a gente realizar o isolamento dessas bactérias é o meio chocolate, esse da direita, né? É o meio sangue, o meio de cultura que o professor tanto comentou, tem o sangue de carneiro, né? E o meio Macon, que é quando se desconfia de uma bactéria fecal, como, por exemplo, a Escherichia coli, causando problemas. O agar, chocolate e o sangue são os principais meios de cultura para se investigar doenças do trato respiratório superior. Algo que facilita bastante para a gente essa aula, que de todos os testes de laboratório, o mais usado para identificar doenças respiratórias é a cultura. Então, isso acaba facilitando um pouco para a gente o nosso entendimento da doença, né? Essas plaquinhas elas devem ficar a 37 graus por até 2 dias no máximo, incubando. Você pode verificar que essas bactérias aqui, ó, a gente tem 2 plaquinhas com crescimento positivo de Streptococcus, certo, pessoal? Bom, aqui a gente tem, dependendo do trato, né, a gente tem a faringe, a laringe e o nariz, você vai ter observações, né, de qual seria o melhor material para a gente utilizar. Então, por exemplo, para a faringe, o ideal é que você utilize o suave de Dacron, é aquele que você vai ter aqueles películas, aqueles pelinhos, para você poder extrair o máximo possível de material, né? Geralmente, você faz uma coleta com o suave, você não pode esperar muito tempo, né? Você geralmente tem que colocar no meio de transporte e, geralmente, processar isso em poucas horas, né? É importante que você tenha o cuidado de não tocar a língua e a uva, que é uma região próxima das cordas vocais, para você não ter contaminação de bactérias que são da microbiota. Então é interessante você ir direto na faringe. Por isso que tem um agarzinho, que é um agar fininho, como esse vídeo que você falou, que é um agar que você consegue exatamente colocar na cavidade oral da pessoa, né? A laringe, nesse caso, quando a pessoa tem uma febre muito alta, você pode fazer hemocultura, ou seja, você pode cultivar o sangue para você verificar se a pessoa tem um envolvimento sistêmico também, né? E o nariz, é importante lembrar que o suave ele tem que ser inserido em meio de transporte. Você pode utilizar, então, um agar suave, né? Fazendo, como a gente está fazendo hoje o isolamento do coronavírus, né? Suave nasal, meio de transporte, né? Se você desconfia daquela bactéria Staphylococcus aureus, existe aquele meio de cultura seletivo que é o agar mannitol, que a gente pode utilizar também, né? Para o isolamento dessas bactérias, certo? Bom, agora a gente ia começar o trato respiratório inferior. Como a gente fez a devolutiva de prova hoje, pessoal, eu vou deixar o trato respiratório inferior e a tuberculose, que são 2 doenças mais parecidas, para o nosso próximo encontro, né? Eu acho que hoje a gente já falou bastante, né? Eu queria saber, pessoal, da aula de hoje, se alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade. Minha parte tá bem, por enquanto tá bem tranquila a matéria e dá pra gente captar bem as ideias aí, tá? Legal. Que bom, Edson, que bom. É sempre importante a gente ter um feedback positivo ou negativo, né? Diga, Simone. Simone, alguém está falando? Tudo certo, professor, tudo certo. Beleza, então, tá? Pessoal, se a gente não tem dúvida, então eu desejo a vocês não só um bom final dessa semana, né, mas também um ótimo feriado, né? Só lembrando vocês, né? Segunda e terça-feira há um recesso. O dia dos professores, que é dia 15/10, foi antecipado, certo? Então não vai haver aula na segunda-feira e na terça-feira também não haverá aula, tudo bem? Desejo um ótimo feriado para vocês. Beleza, obrigado. Obrigado, professor. Exato. Diga, Aline. Só verifica o seu e-mail, que eu te mandei um e-mail, tá bom? Tá bom. Vou verificar sim. Vou verificar. Obrigada, professor. Boa Beleza. semana para vocês. Tchau. Para vocês também, pessoal. Valeu. Valeu, um abraço. Outro.